Milionário se apaixona por uma mulher humilde e decide transformar sua vida. Durante os preparativos do casamento, segredos do passado dela vêm à tona. Um incêndio devastador na cerimônia ameaça desmoronar tudo o que construíram. Agora eles devem desvendar traições e enfrentar desafios para reescrever sua história. O barulho ritmado da máquina de costura ecoava pelo pequeno ateliê enquanto Helena guiava o tecido com precisão milimétrica. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho com agulhas e linhas, moviam-se com a graciosidade de uma bailarina. Do lado de fora, o sol se punha sobre a cidade de Santos, pintando o céu com tons de laranja que se refletiam nas águas do porto. Era 1989, e o contraste entre os imensos navios cargueiros e as antigas construções do centro histórico criava uma paisagem única, onde passado e presente se misturavam como retalhos de uma colcha bem costurada. Helena ergueu os olhos do vestido que finalizava, uma encomenda especial para a festa de debutante da filha de uma cliente fiel, e permitiu-se um momento de contemplação através da janela embaçada de seu pequeno espaço de trabalho. Aos 25 anos, Helena carregava em seus olhos castanhos profundos o brilho característico dos sonhadores. Aprendera o ofício com a mãe, Dona Conceição, que criara 3 filhos sozinha com o trabalho de costura. Agora, com o próprio ateliê, na verdade, uma sala modesta no sobrado onde morava com a família, começava a construir sua própria reputação entre as clientes mais exigentes da cidade. Helena, filha, a voz de Dona Conceição atravessou a porta entreaberta, interrompendo seus pensamentos. Tem uma senhora da elite querendo falar com você. Disse que é urgente. Com um suspiro, Helena ajeitou os cabelos negros e ondulados que teimavam em escapar do coque improvisado. Não era comum receber clientes àquela hora, principalmente da alta sociedade local. Alisou o vestido simples que usava e caminhou até a sala de estar, onde sua mãe servia café para uma senhora elegantemente vestida. Boa tarde, cumprimentou Helena, notando imediatamente o porte altivo da visitante. Sou Helena Santos, em que posso ajudá-la? Sou Victoria Albuquerque, apresentou-se a senhora, seu tom de voz carregando aquela característica peculiar da antiga aristocracia brasileira. Preciso de seus serviços para um projeto muito especial. Minha sobrinha se casa em 3 meses e ouvi dizer que você faz milagres com tecidos. Helena sentiu o coração acelerar. Os Albuquerque eram uma das famílias mais tradicionais e influentes da região, proprietários de um dos maiores conglomerados empresariais do país. Um trabalho para eles poderia abrir portas que ela jamais imaginara possíveis. Ficarei honrada em ajudar, respondeu Helena, mantendo a compostura apesar da excitação interior. Podemos marcar uma reunião com a noiva para discutir os detalhes? Victoria sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Na verdade, querida, gostaria que você viesse à mansão Albuquerque amanhã pela manhã. Precisamos de discrição total neste projeto. Além do vestido da noiva, necessitaremos de diversos outros trabalhos para o evento. Enquanto discutiam os detalhes iniciais, Helena não poderia imaginar que aquele convite aparentemente fortuito seria o primeiro fio de uma trama complexa que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, ao atravessar os portões imponentes da mansão Albuquerque, situada na parte mais nobre do bairro do Gonzaga, ela seria apresentada não apenas a um novo mundo de luxo e privilégios, mas também ao homem que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Ricardo Albuquerque, o único filho homem da matriarca Regina Albuquerque, estava destinado a assumir os negócios da família. Alto, com olhos verdes penetrantes e um sorriso que derretia corações, ele tinha fama de workaholic e era conhecido por sua dedicação aos negócios familiares. Naquela manhã, contra todas as probabilidades, seus caminhos se cruzariam de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. O destino, como uma costureira habilidosa, começava a tecer seus fios invisíveis, unindo vidas aparentemente destinadas a permanecerem em mundos separados. Helena, em sua simplicidade e talento, e Ricardo, em seu mundo de privilégios e responsabilidades, estavam prestes a descobrir que algumas vezes o amor tem o poder de redesenhar os padrões mais rigidamente estabelecidos pela sociedade. Naquela noite,
Depois de confirmar o compromisso e guardar cuidadosamente o cartão com o endereço da mansão, Helena permaneceu acordada em sua cama, imaginando como seria trabalhar para uma família tão importante. Seus dedos, que conheciam tão bem o caminho entre agulhas e tecidos, tremiam levemente com a ansiedade da expectativa. Mal sabia ela que estava prestes a embarcar na maior aventura de sua vida, onde cada ponto dado em seu trabalho seria também um ponto dado no destino que a aguardava. A manhã nasceu radiante sobre Santos, com uma brisa suave vinda do mar que fazia as palmeiras da avenida da praia dançarem suavemente. Helena desceu do ônibus 2 quadras antes da mansão Albuquerque, querendo caminhar um pouco para acalmar os nervos. Carregava sua maleta de trabalho, onde guardava todo o seu material de costura essencial para as medições e seu caderno de croquis. A mansão dos Albuquerque era ainda mais impressionante vista de perto. Um palacete em estilo neoclássico, com jardins meticulosamente cuidados e uma fonte de mármore na entrada. O mordomo, um senhor de cabelos grisalhos chamado Vicente, recebeu Helena com uma formalidade que a fez sentir-se ainda mais deslocada. "Por favor, aguarde na sala de estar", instruiu Vicente, conduzindo-a através de um corredor decorado com pinturas que pareciam custar mais que todo o quarteirão onde ela morava. "A senhora Victoria chegará em instantes." Helena sentou-se na ponta de um sofá de veludo verde, tentando ocupar o menor espaço possível. Seus olhos percorriam os detalhes da decoração quando um barulho de passos apressados chamou sua atenção. Não era Victoria quem entrava na sala, mas sim um homem jovem, vestindo um terno impecavelmente cortado, falando ao telefone com visível irritação. "Não me importa o que o sindicato está dizendo, Paulo. Aquele terminal precisa estar operando. Até o final do mês", ele dizia, caminhando de um lado para outro, sem notar a presença de Helena. "Marque uma reunião com eles para..." Foi quando ele finalmente a viu e parou abruptamente sua caminhada. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o tempo pareceu congelar. Helena sentiu seu coração dar um salto quando aqueles olhos verdes penetrantes a fitaram com uma intensidade desconcertante. Ricardo Albuquerque, ela o reconheceu das fotos nos jornais locais, parecia igualmente surpreso com sua presença. "Paulo, vou precisar retornar essa ligação", ele disse rapidamente, desligando o telefone sem esperar resposta. "Perdoe-me, não sabia que tínhamos visita. Sou Ricardo Albuquerque." "Helena Santos", ela respondeu, levantando-se e estendendo a mão num gesto que esperava parecer profissional. "Sua tia Victoria me chamou para..." "Ah, você deve ser a costureira", ele a interrompeu, um sorriso iluminando seu rosto. "Minha mãe não para de falar sobre o vestido de noiva de minha prima Beatriz. Na verdade, acho que ela está mais envolvida nos preparativos que a própria noiva." O comentário, feito com um tom levemente irônico, fez Helena sorrir. Havia algo na maneira descontraída de Ricardo que contrastava com a formalidade do ambiente. "Ricardo!" A voz autoritária de Regina Albuquerque cortou o ar como uma navalha. A matriarca da família surgiu na porta da sala, seu olhar avaliando rapidamente a cena diante dela. "Não sabia que já tinha chegado. Pensei que estaria no porto toda a manhã." "Mãe", Ricardo cumprimentou, seu tom mudando sutilmente. "A reunião com os operadores foi cancelada. Aproveitei para adiantar algumas pendências no escritório daqui." Regina voltou sua atenção para Helena, que sentiu um arrepio involuntário sob o escrutínio daquele olhar. "Então você é a moça que Victoria", recomendou. "Espero que entenda a importância deste trabalho, querida. Os Albuquerque têm uma reputação a zelar." "Certamente, senhora", Helena respondeu, mantendo a compostura. "Farei o meu melhor para atender às expectativas." "Ricardo, querido, por que não vai ao escritório? Tenho certeza que há assuntos mais importantes esperando por você do que costura." O tom de Regina deixava clara sua opinião sobre a presença do filho ali. Mas antes que Ricardo pudesse responder, Victoria entrou na sala, trazendo consigo uma jovem que Helena presumiu ser Beatriz, a noiva. O rosto da moça se iluminou ao ver Helena. "Você deve ser a costureira. Mal posso esperar para começarmos com o vestido", exclamou Beatriz, sua empolgação genuína quebrando um pouco a tensão no ambiente.
Ricardo aproveitou a movimentação para se despedir, mas não sem antes lançar um último olhar para Helena. Foi um prazer conhecê-la, senhorita. Santos, espero que nos encontremos novamente. Helena sentiu suas bochechas corarem levemente, mas manteve a postura profissional. Enquanto seguia Victoria e Beatriz para o cômodo onde fariam as medições, não pôde deixar de notar o olhar reprovador que Regina lançava em sua direção. Aquele primeiro encontro, aparentemente casual, havia plantado as sementes de uma história que ninguém naquela sala poderia prever. Durante toda a sessão de medidas e discussão sobre os detalhes do vestido, Helena não conseguiu tirar da mente o sorriso de Ricardo e a maneira como seus olhos pareciam ver além da simples costureira que ela era. Mas também não pôde ignorar a clara mensagem nos olhos de Regina Albuquerque. Pessoas como ela não pertenciam àquele mundo. As semanas seguintes transformaram a rotina de Helena. As visitas à mansão Albuquerque para as provas do vestido de noiva de Beatriz tornaram-se cada vez mais frequentes, e com elas, os encontros aparentemente casuais com Ricardo também. Ele sempre parecia estar por perto quando ela chegava, seja coincidentemente, tomando café na sala de estar ou precisando urgentemente de algo no cômodo ao lado da sala de provas. Em uma tarde particularmente movimentada, enquanto Helena ajustava a barra do vestido de Beatriz, a conversa fluía naturalmente entre as duas. A noiva havia se mostrado diferente do que Helena inicialmente imaginara. Era doce e sem afetações, apesar de sua criação privilegiada. Sabe, Helena, disse Beatriz, observando o trabalho meticuloso da costureira através do espelho. Nunca vi um vestido tomar forma assim. Suas mãos parecem ter magia. Helena sorriu, concentrada em seu trabalho. É apenas prática e amor pelo que faço. Cada vestido conta uma história diferente. E que história você acha que este está contando? Perguntou Beatriz com um sorriso maroto. Antes que Helena pudesse responder, Ricardo apareceu na porta, como já estava se tornando habitual. Beatriz, sua mãe está te procurando. Algo sobre as flores do casamento. Beatriz rolou os olhos, mas sorriu. Claro, mais uma emergência. Helena, podemos continuar amanhã? Mamãe está impossível com esses preparativos. Após ajudar Beatriz a tirar cuidadosamente o vestido, Helena se viu sozinha com Ricardo pela primeira vez. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. Você sempre aparece nas horas das provas, Helena comentou, tentando manter um tom casual enquanto organizava seus materiais. Ricardo se aproximou pegando uma das fitas métricas que havia caído. Talvez eu esteja interessado em aprender sobre costura, respondeu com um sorriso que fez o coração de Helena acelerar. Sei. Ela riu, pegando a fita que ele lhe estendia. Seus dedos se tocaram brevemente, enviando uma corrente elétrica por sua pele. E o que você aprendeu até agora? Aprendi que existe uma costureira incrível que transformou minha casa no lugar mais interessante do mundo. Ele respondeu, sua voz baixando para quase um sussurro. Helena sentiu suas bochechas queimarem. Senhor Albuquerque? Ricardo, ele... a corrigiu suavemente. Por favor, e antes que você invente uma desculpa para fugir, gostaria de te convidar para um café. Existe uma confeitaria adorável no centro histórico. Não acho que seja apropriado, Helena respondeu. Embora seu coração protestasse contra cada palavra. Por que não? Porque você é uma costureira e eu sou um Albuquerque? Ele questionou, uma ponta de frustração em sua voz. Helena, passei as últimas semanas tentando encontrar coragem para fazer este convite. Por favor, não deixe que preconceitos sociais nos impeçam de ao menos nos conhecer melhor. Naquele momento, passos no corredor os fizeram se afastar rapidamente. Regina Albuquerque surgiu na porta, seu olhar perspicaz avaliando a cena. Ricardo, querido, Jorge Mendes está no escritório. Aquele assunto sobre o novo terminal, ela disse, sua voz melodiosa mal escondendo uma ordem implícita. Claro, mãe. Já estou indo, Ricardo respondeu, mas antes de sair virou-se para Helena. Pense no que eu disse. Amanhã às 4, a confeitaria se chama Flor do Mar. Regina esperou o filho sair antes de se voltar para Helena. Querida, você é uma excelente costureira. Seria uma pena se algo interferisse em seu trabalho aqui.
Beatriz está tão satisfeita com o vestido. A ameaça velada não passou despercebida. Helena sentiu um nó no estômago, mas manteve a postura profissional. Não se preocupe, senhora Albuquerque. Meu trabalho é minha prioridade. Ótimo, Regina sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Porque sabe, neste meio, as recomendações são tudo. Uma palavra minha pode abrir ou fechar muitas portas. Depois que Regina saiu, Helena permitiu-se um momento para respirar fundo. Sua mente estava um turbilhão. O convite de Ricardo, a ameaça de Regina, seu próprio coração traidor que não parava de bater acelerado ao pensar no encontro proposto. Naquela noite, em seu pequeno quarto, Helena passou horas olhando para o teto, pensando em como sua vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. O rosto de Ricardo, com seu sorriso gentil e olhos determinados, não saía de sua mente. Sabia que aceitar aquele convite poderia mudar tudo. Seu trabalho, sua reputação, sua vida. Mas algo dentro dela, algo maior que o medo e a prudência, já havia tomado a decisão. Amanhã, às 4 horas, ela estaria na confeitaria Flor do Mar. Porque algumas vezes, percebeu Helena, é preciso correr riscos para que os sonhos se transformem em realidade. E pela primeira vez em sua vida, ela estava disposta a arriscar tudo por algo que seu coração dizia ser verdadeiro. A confeitaria Flor do Mar era um daqueles lugares que guardavam a história de santos em cada detalhe. Localizada em um casarão do século XIX no centro histórico, mantinha os espelhos originais nas paredes e os lustres de cristal que testemunharam décadas de encontros e despedidas. Helena chegou alguns minutos antes das 4, seu coração batendo descompassado, enquanto observava o movimento através da vitrine decorada com doces portugueses. Optara por um vestido azul marinho simples, mas elegante, que ela mesma havia costurado meses atrás. Seus cabelos, normalmente presos durante o trabalho, caíam em ondas suaves pelos ombros. A cada pessoa que passava pela porta, seu estômago dava um salto. "Você veio?" A voz de Ricardo a surpreendeu. Ele havia entrado por uma porta lateral e agora estava parado ao seu lado, sorrindo daquela maneira que fazia seus joelhos fraquejarem. "Confesso que pensei muito antes de vir", Helena respondeu com honestidade. Ricardo puxou a cadeira para ela se sentar. "E o que te fez decidir aparecer?" "Talvez eu também esteja interessada em aprender algo novo", ela respondeu com um pequeno sorriso, relembrando a desculpa que ele usava para aparecer durante as provas do vestido. A tarde transcorreu como um sonho. Entre xícaras de café e fatias do famoso bolo de amêndoas da confeitaria, Helena descobriu um Ricardo diferente do empresário que conhecera na mansão. Ele falava com paixão sobre seu desejo de modernizar os negócios da família, mas também sobre sua vontade de fazer algo significativo pela cidade que amava. "Sabe, todo mundo espera que eu seja apenas uma cópia do meu pai", ele confessou, brincando com a colher de seu café. "Continuando exatamente como sempre foi, sem questionar nada." "E não é isso que você quer?" Helena perguntou, genuinamente interessada. "Quero honrar o legado da minha família, mas também quero criar algo meu, fazer diferença de verdade." Seus olhos encontraram os dela. "Como você faz com seus vestidos? Cada um é único, tem sua própria história." O momento foi interrompido por uma voz conhecida. "Ricardo, que surpresa encontrá-lo aqui." Helena sentiu seu sangue gelar ao reconhecer Maurício Tavares, um dos principais sócios dos Albuquerque, acompanhado por sua esposa Amanda. O casal se aproximou da mesa, seus olhares curiosos, alternando entre Ricardo e Helena. "Maurício, Amanda", Ricardo cumprimentou mantendo a compostura. "Conhecem Helena Santos? Ela está criando o vestido de noiva de Beatriz." "Ah, sim, a costureira", Amanda comentou, seu tom oscilando entre condescendência e surpresa. "Que interessante encontrá-la aqui." "Helena é uma artista talentosa", Ricardo respondeu firmemente. "Na verdade, estávamos discutindo alguns detalhes sobre os vestidos das madrinhas." Maurício sorriu, mas havia algo calculista em seu olhar. Claro. Regina comentou sobre o trabalho excepcional que está sendo feito, embora ela esteja um pouco preocupada com alguns aspectos do casamento." O comentário pairou no ar como uma nuvem carregada.
Helena percebeu que aquele encontro casual não demoraria a chegar aos ouvidos de Regina Albuquerque. Depois que o casal se despediu, um silêncio desconfortável se instalou na mesa. Sinto muito por isso, Ricardo começou, mas Helena o interrompeu. Não precisa se desculpar. Eu sabia onde estava me metendo ao vir aqui hoje. Ela começou a recolher sua bolsa. Talvez seja melhor eu ir. Helena, espere. Ricardo segurou suavemente sua mão sobre a mesa. Não deixe que eles nos afetem. O que está acontecendo entre nós é real demais para ser destruído por fofocas e preconceitos. Naquele momento, olhando nos olhos de Ricardo, Helena sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas atração ou um romance proibido. Era a sensação de que, pela primeira vez na vida, estava exatamente onde deveria estar. Tem razão, ela respondeu, voltando a se sentar. Mas precisamos ser realistas. Minha mãe terá que aceitar que não sou mais uma criança. Posso tomar minhas próprias decisões. O resto da tarde passou rápido demais. Quando finalmente deixaram a confeitaria, o sol já se punha sobre o porto, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Ricardo insistiu em acompanhá-la até o ponto de ônibus, e foi ali, com o barulho dos navios ao fundo, que ele a beijou pela primeira vez. Foi um beijo suave, quase tímido, mas que carregava promessas de muito mais. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. Estavam irremediavelmente apaixonados. O que eles não perceberam foi o flash discreto de uma câmera fotográfica do outro lado da rua. Maurício Tavares, que havia coincidentemente permanecido nas redondezas, sorriu satisfeito enquanto guardava a câmera em sua pasta. Aquelas fotos seriam sua garantia para o futuro, seja para ajudar Regina a separar o casal, seja para sua própria proteção contra a família Albuquerque. O dia amanheceu tenso na mansão Albuquerque. Helena percebeu isso assim que atravessou os portões para mais uma sessão de provas do vestido de Beatriz. O mordomo Vicente, sempre tão formal e correto, mal conseguia olhar em seus olhos enquanto a conduzia até a sala de provas. No ar, pairava aquela atmosfera pesada que precede as grandes tempestades. Regina Albuquerque já a esperava, sentada em uma poltrona vintage como se fosse um trono, suas costas perfeitamente eretas e um sorriso gelado nos lábios. Ao seu lado, Amanda Tavares folheava desinteressadamente uma revista de moda. Ah, Helena, querida, Regina começou, sua voz doce como mel envenenado. Que bom que chegou. Estávamos justamente conversando sobre você. Helena sentiu seu estômago revirar, mas manteve a postura profissional. Bom dia, senhora Albuquerque. Senhora Tavares, Beatriz não virá para a prova hoje? Beatriz está indisposta, Regina respondeu, levantando-se com graciosidade felina. Na verdade, pensei que poderíamos aproveitar este momento para uma conversa franca. Afinal, você tem sido quase parte da família ultimamente. Especialmente depois de seu adorável encontro com Ricardo ontem. O sangue gelou nas veias de Helena. Amanda deixou escapar um risinho malicioso por trás da revista. Senhora Albuquerque, eu... Não, querida. Deixe-me falar. Regina a interrompeu, circulando pela sala como um predador cercando sua presa. Veja bem, aprecio seu talento, verdadeiramente, mas precisamos estabelecer alguns limites claros aqui. Ricardo tem responsabilidades, um legado a preservar. Ele não pode se dar ao luxo de distrações. Com todo respeito, senhora, Helena começou, reunindo toda a sua coragem. Não acredito que meus assuntos pessoais interfiram em meu trabalho profissional. Regina parou diante dela, seus olhos faiscando. Mas interferem, querida, já interferem. Sabe quantos telefonemas recebi esta manhã? Quantos de nossos amigos mais próximos viram você e meu filho em público? O que acha que isso faz com nossa reputação? Nesse momento, a porta se abriu e Beatriz entrou parecendo surpresa com a cena. Tia Regina, o que está acontecendo aqui? Nada demais, querida, Regina respondeu suavemente. Apenas esclarecendo alguns pontos com nossa costureira. Por falar nisso, Helena, acho que seria melhor remarcarmos as próximas provas. Tenho alguns compromissos sociais importantes para Beatriz nos próximos dias. Era uma dispensa clara. Helena começou a guardar seu material.
suas mãos tremendo levemente. Beatriz se aproximou, parecendo genuinamente preocupada. Helena, espere, ela chamou, mas foi interrompida por sua tia. Beatriz, querida, por que não vai ver se sua mãe precisa de ajuda com os convites? Helena já está de saída. No corredor, enquanto caminhava apressadamente para a saída, Helena quase colidiu com Maurício Tavares, que parecia ter surgido do nada. Senhorita Santos, ele a cumprimentou com um sorriso enigmático. Saindo tão cedo? Espero que não sejam más notícias. Havia algo em seu tom que fez Helena estremecer. Antes que pudesse responder, ouviu a voz de Ricardo vindo do escritório ao lado. Helena, o que faz aqui a essa hora? O rosto de Regina apareceu na porta da sala de provas. Ricardo, querido, que bom que chegou. Precisamos conversar sobre alguns assuntos urgentes da empresa. Só um momento, mãe. Ricardo respondeu, aproximando-se de Helena. Mas antes que pudesse alcançá-la, Maurício interceptou seu caminho. Ricardo, os documentos do terminal precisam de sua assinatura imediata. Os investidores estão esperando. Helena aproveitou a distração para sair rapidamente. Seu coração batia descompassado enquanto atravessava os jardins da mansão. Foi quando notou algo estranho. Sua maleta de trabalho parecia mais leve. Ao verificar seu conteúdo, descobriu que seus croquis originais do vestido de Beatriz haviam desaparecido. Naquela mesma tarde, em seu pequeno ateliê, Helena recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia apenas um cartão com uma mensagem digitada. Talentosa demais para desperdiçar seu dom com distrações, não acha? Sugiro focar no que realmente importa. O que Helena não sabia era que naquele exato momento, Ricardo enfrentava sua própria batalha no escritório da mansão. Regina havia acabado de mostrar a ele uma pasta cheia de documentos que supostamente provavam irregularidades nos negócios da família. Irregularidades que poderiam ser facilmente corrigidas, desde que ele reconsiderasse algumas de suas escolhas pessoais recentes. A guerra silenciosa pelos corações de Helena e Ricardo estava apenas começando, e Regina Albuquerque havia acabado de fazer seu primeiro movimento decisivo. Dona Conceição observava preocupada enquanto Helena remexia antigas caixas no sótão da casa. Era quase meia-noite, mas sua filha parecia possuída por uma urgência febril de encontrar algo entre as recordações da família. Filha, você precisa descansar, insistiu Conceição, segurando uma xícara de chá que Helena nem tocara. Amanhã você continua procurando. Não posso, mãe, Helena respondeu, folheando um álbum antigo de fotografias. Tem algo me incomodando desde que comecei a trabalhar para os Albuquerque. É como se houvesse uma história que não está sendo contada. Foi então que um envelope amarelado caiu de dentro do álbum. Na frente, com a caligrafia elegante de sua falecida avó, estava escrito: para ser aberto apenas quando necessário. Que envelope é esse, mãe? Helena perguntou, notando como Conceição empalideceu ao reconhecê-lo. Algo que sua avó deixou. Conceição respondeu, sentando-se pesadamente em uma velha cadeira. Ela me fez prometer que só entregaria a você quando fosse realmente necessário. Acho que esse momento chegou. Com mãos trêmulas, Helena abriu o envelope. Dentro, havia uma carta e algumas fotografias antigas em preto e branco. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer uma jovem Regina Albuquerque ao lado de sua avó, ambas sorrindo em frente a um antigo ateliê de costura. Querida neta, começava a carta. Se está lendo isso, é porque o destino decidiu entrelaçar novamente os caminhos de nossas famílias. Há muito tempo, Regina Albuquerque e eu não éramos apenas conhecidas, éramos amigas. Seu avô havia acabado de falecer, deixando-me com uma dívida imensa e um ateliê à beira da falência. Foi Regina, então uma jovem senhora da sociedade, quem me ajudou a reerguer o negócio. Helena olhou para sua mãe, que agora chorava silenciosamente. Por que nunca me contou isso? Continue lendo, Conceição sussurrou. Mas Regina mudou, continuava a carta. O poder e o status social a transformaram. Quando precisei dela novamente, anos depois, ela não apenas me negou ajuda, como usou sua influência para afastar minhas clientes mais importantes. Tudo porque
Me opus aos seus métodos de conduzir os negócios da família após a partida de seu marido. Ela escolheu o poder acima da amizade, e eu escolhi meus princípios acima do dinheiro. Naquele momento, o celular de Helena vibrou com uma mensagem de Ricardo. Precisamos conversar, é urgente. Pode me encontrar no café do Museu do Café amanhã cedo? Helena respondeu rapidamente que sim, enquanto continuava a ler a carta de sua avó. As revelações seguintes fizeram seu coração apertar. Sua avó havia sido fundamental para salvar os negócios dos Albuquerque durante uma crise financeira nos anos 70, usando suas conexões com antigas clientes para conseguir investidores. Em troca, Regina havia prometido uma sociedade que nunca se concretizou. Mas não guardo rancor, minha querida, concluía a carta. Aprendi que a verdadeira riqueza está em manter nossa integridade. Se um dia nossos caminhos se cruzarem novamente com os Albuquerque, lembre-se, a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho. Na manhã seguinte, Helena chegou cedo ao Museu do Café, um dos edifícios mais imponentes do Centro Histórico de Santos. Ricardo já a esperava, parecendo não ter dormido a noite toda. Precisamos ser rápidos, ele disse, assim que ela se sentou. Descobri algo sobre Maurício Tavares. Ele tem desviado dinheiro da empresa há anos, usando contas fantasmas no porto. Minha mãe sabe disso, mas o protege porque ele guarda segredos dela. Ricardo, Helena interrompeu colocando sobre a mesa as fotografias antigas. Há algo que você precisa saber sobre nossas famílias. Enquanto ela contava a história revelada na carta de sua avó, o rosto de Ricardo passava da surpresa à indignação. Então é por isso, ele murmurou. Por isso minha mãe ficou tão perturbada quando soube sobre nós. Não é só preconceito social, é medo de que o passado venha à tona. Tem mais, Helena continuou, sua voz tremendo levemente. Encontrei. Isso entre os papéis da minha avó. Ela deslizou pela mesa um antigo contrato, nunca assinado, que prometia 15% das ações da empresa dos Albuquerque à sua avó. Ricardo pegou o documento com mãos trêmulas. Helena, isso muda tudo. Se isso vier a público... Não quero usar isso. Ela o interrompeu firmemente. Não vim aqui para fazer chantagem ou exigir nada. Só acho que precisamos entender contra o que estamos lutando. Nesse momento, eles notaram Maurício Tavares entrando no café. Ele os viu e sorriu, aquele sorriso calculista que não alcançava os olhos enquanto fazia uma ligação em seu celular. Precisamos ser mais espertos que... Eles... Ricardo sussurrou segurando a mão de Helena sobre a mesa. Juntos. O que eles não sabiam era que, naquele exato momento, Regina Albuquerque estava recebendo um pacote especial em sua mesa. Os croquis originais do vestido de Beatriz, junto com uma nota de Maurício, sugerindo que talvez fosse hora de procurar uma costureira mais adequada para o trabalho. A notícia chegou como um raio em dia de sol. Beatriz havia decidido mudar de costureira para seu vestido de noiva. A informação, transmitida através de uma ligação fria e formal de Victoria Albuquerque, atingiu Helena como um golpe físico. 3 meses de trabalho, centenas de horas de dedicação, jogados fora com uma única frase. Não podem fazer. Isso, protestou Dona Conceição vendo sua filha sentada em silêncio diante da máquina de costura parada. O contrato... Eles são os Albuquerque, mãe, Helena respondeu, sua voz carregando uma calma que não sentia. Podem fazer o que quiserem. Mas o que ninguém esperava era a reação de Beatriz. Naquela mesma tarde, a jovem noiva apareceu sem aviso no pequeno ateliê de Helena, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não aguento mais, desabafou Beatriz assim que Helena abriu a porta. Tia Regina está controlando cada aspecto do meu casamento e agora isso. Você é a única que entendeu exatamente o que eu queria no vestido. Helena conduziu Beatriz para dentro, oferecendo um copo d'água enquanto a jovem continuava seu desabafo. Foi então que Beatriz revelou algo surpreendente. Ela havia descoberto, por acaso, uma conversa entre sua tia e Maurício Tavares sobre os verdadeiros motivos para afastar Helena. Eles mencionaram algo sobre documentos antigos e um contrato. Beatriz explicou, seus olhos brilhando com curiosidade. E Maurício disse que tinha fotos suas com Ricardo que poderiam causar um escândalo se vazassem para a imprensa.
Helena sentiu seu coração acelerar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Beatriz, ela começou cautelosamente. Há quanto tempo sua tia e Maurício trabalham juntos? Desde que meu tio partiu, respondeu Beatriz, franzindo a testa em concentração. Na verdade, foi estranho. Maurício apareceu do nada, como se já conhecesse todos os segredos da família. Em poucos meses, tinha se tornado o braço direito da tia Regina. Naquele momento, o celular de Helena vibrou com uma mensagem de Ricardo. Precisamos nos encontrar. Descobri algo sobre Maurício. Traga os documentos da sua avó. Beatriz, Helena disse, tomando uma decisão repentina. Você confia em mim? A jovem assentiu sem hesitar. Depois de tudo que fizeram com você? Completamente. Então preciso que você me ajude. Seu casamento é em 3 semanas, e acho que está na hora de algumas verdades virem à tona. As horas seguintes foram intensas. Helena, Ricardo e Beatriz se reuniram discretamente em um café afastado do centro. Ricardo trouxe consigo uma pasta repleta de documentos que provavam as irregularidades cometidas por Maurício nos negócios da família. Ele tem desviado dinheiro há anos, Ricardo explicou, mostrando planilhas e contratos. Mas o mais interessante é isso. Ele deslizou pela mesa um antigo recorte de jornal que mostrava Maurício Tavares, 20 anos mais jovem, ao lado do falecido marido de Regina. Eles se conheciam, Beatriz sussurrou surpresa. Mas tia Regina sempre disse que Maurício foi uma indicação de um amigo do banco. Exatamente, Ricardo confirmou. E olha a data desta foto. Uma semana antes do meu pai desaparecer em sua viagem de negócios. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ricardo, você acha que... Não tenho provas. Ele a interrompeu suavemente. Mas acho que Maurício sabe muito mais sobre o desaparecimento do meu pai do que jamais admitiu. E usa esse conhecimento para manipular minha mãe. Beatriz, que até então ouvia tudo em silêncio, endireitou-se na cadeira. Quero ajudar, declarou com firmeza. Meu casamento pode esperar. Isso é mais importante. Foi então que Helena compartilhou seu plano. Com a ajuda de Beatriz, eles teriam acesso à mansão sem levantar suspeitas. Ricardo poderia investigar mais profundamente os arquivos do escritório, enquanto Helena tinha sua própria missão. Vou terminar seu vestido, ela disse a Beatriz, mas não no ateliê. Vamos trabalhar na mansão onde Regina e Maurício possam nos ver. Eles precisam acreditar que venceram, que me controlam. É arriscado, Ricardo advertiu, segurando a mão de Helena. Sua mãe precisa saber a verdade sobre Maurício, Helena respondeu com determinação. E sobre o passado dela com minha avó. Não para vingança, mas porque segredos assim destroem famílias. Quando deixaram o café, cada um tinha um papel claro em seu pequeno complô. O que eles não perceberam foi a figura solitária sentada no canto mais escuro do estabelecimento. Amanda Tavares havia escutado cada palavra de sua conversa, e seu rosto mostrava o conflito de alguém que carrega seus próprios segredos pesados demais. O retorno de Helena à mansão Albuquerque foi triunfal, embora não da maneira que Regina esperava. Beatriz havia insistido publicamente em manter sua costureira original, argumentando que seria impossível encontrar alguém capaz de reproduzir o trabalho já realizado no vestido em tão pouco tempo. Regina, sempre preocupada com as aparências, não teve escolha senão ceder. Mas as provas serão realizadas aqui, na mansão, ela havia determinado, seu tom não admitindo contestação. Torta, para mantermos tudo sob supervisão adequada. Era exatamente o que Helena esperava. Agora, instalada em uma das salas do segundo andar transformada em ateliê temporário, ela tinha acesso privilegiado à rotina da casa. Ricardo havia providenciado para que ela tivesse uma cópia da chave do escritório, embora ainda não tivessem encontrado a oportunidade perfeita para usá-la. Ela está planejando algo, comentou Amanda Tavares com seu marido, observando Helena trabalhar através da porta entreaberta. A garota não é tão ingênua quanto pensávamos. Maurício apenas sorriu, aquele sorriso que Amanda havia aprendido a temer ao longo dos anos. Deixe-a planejar. Quanto mais ela se envolver,
mais teremos para usar contra ela depois. O que ninguém sabia era que Amanda carregava seu próprio fardo de culpa. Há 20 anos, ela havia sido secretária do pai de Ricardo e guardava um segredo que poderia mudar tudo. Naquela noite, depois que Maurício adormeceu, ela se encontrou secretamente com Helena no jardim da mansão. "Precisamos conversar", Amanda sussurrou, suas mãos tremendo enquanto acendia um cigarro. "Sobre o que aconteceu com o pai de Ricardo." Helena sentiu seu coração acelerar. "Por que está me contando isso agora?" "Porque não aguento mais", Amanda respondeu, sua voz embargada. "Maurício não é quem todos pensam. Ele e Regina, eles têm um acordo selado com sangue." Antes que pudesse continuar, foram interrompidas por passos no jardim. Regina Albuquerque emergiu das sombras, seu rosto uma máscara de calma estudada. "Amanda, querida, que surpresa encontrá-la. Aqui tão tarde." Sua voz era melíflua, mas seus olhos eram aço. "E com nossa costureira." "Estava apenas checando alguns detalhes do vestido das madrinhas." Helena respondeu rapidamente, protegendo Amanda. "A senhora Tavares gentilmente se ofereceu para ajudar." Regina arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. "Que dedicação admirável." "Amanda, Maurício está procurando por você no escritório. Algo sobre documentos importantes." Depois que Amanda se retirou apressadamente, Regina voltou sua atenção para Helena. "Sabe, querida, você me lembra muito sua avó. Ela também tinha esse talento para se meter onde não era chamada." "Minha avó era uma mulher íntegra", Helena respondeu, mantendo a calma. "Ela confiava nas pessoas, talvez demais." "Integridade." Regina riu suavemente. "Uma virtude cara demais nos dias de hoje, não acha? Especialmente quando se tem tanto a perder." Naquele momento, um barulho vindo do escritório atraiu a atenção de ambas. Ricardo estava lá, aparentemente trabalhando até tarde. Através da janela iluminada, podiam ver sua silhueta debruçada sobre a mesa, examinando documentos. "Meu filho é um homem bom", Regina comentou, quase para si mesma. "Bom demais para seu próprio bem, às vezes, como o pai." Havia algo em sua voz, arrependimento, talvez, que fez Helena olhar para ela com outros olhos. "Senhora Albuquerque, não precisamos ser inimigas. O passado está morto." Regina a cortou bruscamente. "E sugiro que o deixemos. Assim, para o bem de todos." Mas o passado se recusava a permanecer enterrado. Naquela mesma noite, enquanto organizava suas coisas para ir embora, Helena encontrou algo inesperado entre os tecidos do vestido. Uma antiga fotografia, aparentemente colocada ali por Amanda. A imagem mostrava Maurício Tavares, 20 anos mais jovem, ao lado do pai de Ricardo em um porto estrangeiro. No verso, uma única frase escrita à mão: "O acordo está feito. Ninguém nunca saberá." O que Helena não sabia era que, no escritório, Ricardo havia acabado de descobrir algo ainda mais perturbador. Um conjunto de cartas antigas, trocadas entre sua mãe e Maurício, datadas de antes do desaparecimento de seu pai. As cartas sugeriam um relacionamento muito mais profundo e complexo do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto isso, no quarto principal da mansão, Regina Albuquerque segurava em suas mãos trêmulas uma carta nunca enviada à sua antiga amiga, a avó de Helena. "Perdoe-me", diziam as primeiras linhas, "mas não tive escolha. Eles ameaçaram tirar tudo de mim, inclusive meu filho. Algumas escolhas nos perseguem para sempre." A verdade, como uma colcha de retalhos complexa, começava a tomar forma. Mas ainda faltavam peças cruciais do quebra-cabeça, e o tempo estava se esgotando. O casamento de Beatriz se aproximava, e com ele, o momento em que todos os segredos teriam que vir à tona. A semana que antecedia o casamento de Beatriz transformou a mansão Albuquerque em um campo minado de tensões e segredos prestes a explodir. Helena, agora trabalhando nos últimos detalhes do vestido de noiva, observava o vai e vem frenético de fornecedores e decoradores, enquanto mantinha seus sentidos alertas para qualquer informação que pudesse ajudar a desvendar o mistério que envolvia as duas famílias. Foi durante uma dessas tardes, enquanto ajustava o bordado da manga do vestido, que Beatriz fez uma descoberta acidental.
Ao derrubar sua bolsa, um envelope antigo escorregou de dentro de uma pasta que Helena mantinha entre seus materiais. A carta que Regina nunca enviara à avó de Helena. Helena, Beatriz chamou, sua voz tremendo levemente, enquanto seus olhos percorriam as linhas manuscritas. Você precisa ver isso. O conteúdo completo da carta era devastador. Regina revelava que havia sido chantageada por Maurício Tavares anos atrás. Ele descobrira irregularidades nos negócios da família, irregularidades cometidas pelo marido de Regina, e ameaçara expor tudo, o que arruinaria não apenas a reputação dos Albuquerque, mas também resultaria em consequências legais sérias. Ele me deu uma escolha, escrevera Regina. Ou eu o ajudava a assumir gradualmente o controle dos negócios, ou ele destruiria tudo que minha família construiu. Quando você tentou me alertar sobre ele, eu já estava envolvida demais para voltar atrás. Isso explica tanta coisa, Beatriz sussurrou olhando para Helena com os olhos marejados. A maneira como tia Regina mudou depois que meu tio desapareceu, como ela permite que Maurício praticamente controle a empresa. Naquele momento, a porta do ateliê se abriu e Amanda Tavares entrou apressadamente, seu rosto pálido de preocupação. Vocês precisam sair daqui agora, ela alertou em voz baixa. Maurício descobriu sobre suas investigações. Ele está furioso. Como ele descobriu? Helena perguntou rapidamente, guardando a carta. Ele tem câmeras escondidas no escritório, Amanda revelou. Viu Ricardo mexendo nos arquivos antigos. E agora, sua voz falhou. Ele está ameaçando revelar tudo sobre o passado, inclusive o que realmente aconteceu com o pai de Ricardo. Um barulho no corredor fez as 3 mulheres se sobressaltarem. Regina Albuquerque surgiu na porta, seu rosto uma máscara de compostura que mal conseguia esconder sua agitação. Amanda, querida, Maurício está procurando por você, ela disse, seu tom falsamente doce. E Beatriz, sua mãe precisa de ajuda com os últimos detalhes da cerimônia. Depois que as duas saíram, Regina fechou a porta e se voltou para Helena. Pela primeira vez, a jovem costureira viu algo diferente nos olhos da matriarca. Não o orgulho ou a arrogância de sempre, mas medo. Você encontrou a carta, Regina afirmou. Não era uma pergunta. Senhora Albuquerque, Helena começou, mas foi interrompida. Não, Regina ergueu a mão. Deixe-me falar enquanto ainda tenho coragem. Você precisa entender. Cada escolha que fiz, cada decisão que tomei foi para proteger meu filho. Mesmo que isso significasse perder a única amiga verdadeira que já tive. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto, sempre composto de Regina. Sua avó tentou me avisar sobre Maurício. Ela descobriu algo sobre ele, algo terrível. Mas eu estava cega, desesperada para manter o império que meu marido construiu e agora... Sua voz falhou. E agora Maurício controla tudo, Helena completou suavemente. Não apenas os negócios, Regina sussurrou. Ele tem provas que podem destruir não apenas a mim, mas também Ricardo. Documentos que mostram que os desvios de dinheiro começaram com meu marido e que eu ajudei a encobrir tudo depois. Depois que ele partiu. Um grito vindo do andar de baixo interrompeu a confissão. Era a voz de Ricardo, alterada como Helena nunca ouvira antes. As 2 mulheres correram para a escada, apenas para encontrar uma cena caótica no hall de entrada. Ricardo segurava um conjunto de documentos em suas mãos trêmulas, enquanto enfrentava Maurício Tavares. Como você pôde? Ele vociferava. Todo esse tempo você soube o que aconteceu com meu pai. Maurício mantinha seu sorriso calculista, mas seus olhos traíam tensão. Cuidado com suas acusações, meu jovem. Algumas verdades são perigosas demais para virem à tona. Foi quando Amanda Tavares, parada no topo da escada, finalmente encontrou sua voz. Conte a eles, Maurício. Conte a eles sobre a reunião no porto naquela noite, sobre o acordo que você fez com o pai de Ricardo e sobre o que realmente aconteceu. Depois, o sorriso finalmente desapareceu do rosto de Maurício, substituído por uma expressão que Helena nunca esqueceria, uma mistura de raiva e medo que transformava suas feições, sempre controladas, em algo quase irreconhecível. O silêncio que se seguiu às palavras de Amanda era denso como névoa em manhã de inverno.
No hall da mansão Albuquerque, o tempo parecia ter congelado, enquanto todos os presentes absorviam o peso daquele momento. Amanda, querida, Maurício finalmente falou, sua voz agora carregando um tom de ameaça velada. Acho que você está confundindo as coisas. Não estou confundindo nada, Amanda respondeu, descendo os degraus com uma firmeza que surpreendeu a todos. Passei 20 anos carregando esse segredo, 20 anos acordando no meio da noite, lembrando daquela noite no porto. Ricardo deu um passo à frente, os documentos ainda tremendo em suas mãos. Que noite no porto? Do que você está falando? Seu pai descobriu. Amanda continuou, agora enfrentando diretamente o olhar de Maurício. Descobriu sobre os desvios de dinheiro, sobre as contas falsas no exterior. Ele confrontou Maurício naquela noite. Ameaçou expor tudo. Regina, que até então observava a cena em silêncio, levou as mãos à boca. Não pode ser. Mas era só a ponta do iceberg, Amanda prosseguiu. Carlos Albuquerque havia descoberto algo muito pior. Maurício não estava apenas desviando dinheiro. Ele estava envolvido com contrabando, usando os terminais da empresa como fachada. Chega! Maurício avançou em direção à esposa, mas Ricardo e Vicente, o mordomo, o contiveram. Foi por isso que você sumiu com os documentos da minha avó, Helena compreendeu subitamente. Eles não eram apenas sobre os negócios da família, eram provas do seu esquema no porto. Sua avó era esperta demais para o próprio bem, Maurício rosnou. Como o pai de Ricardo, sempre querendo fazer a coisa certa, não é? E onde isso os levou? Para onde você levou meu pai naquela noite? Ricardo exigiu, sua voz tremendo de emoção contida. Foi Regina quem respondeu, sua voz quase um sussurro. Para o navio. O cargueiro que estava partindo para Singapura. Ela se apoiou na parede, parecendo envelhecer anos em segundos. Maurício me disse que eles tinham feito um acordo, que Carlos havia aceitado uma proposta para começar uma nova vida no exterior. Eu acreditei porque queria acreditar. Mas não foi isso que aconteceu, foi? Amanda perguntou, embora já soubesse a resposta. Carlos nunca chegou a Singapura. O navio fez uma parada não programada em alto mar e depois ele simplesmente não estava mais a bordo. O rosto de Maurício se contorceu numa expressão de fúria. Você não tem provas de nada disso. São apenas especulações de uma mulher amargurada. Tenho as cartas, Amanda retrucou. As cartas que você trocou com o capitão do navio, e tenho o diário que mantive todos esses anos, registrando cada detalhe, cada conversa sussurrada que ouvi. Helena observou como o rosto sempre controlado de Maurício começava a mostrar rachaduras em sua fachada de compostura. Mas foi Beatriz, que havia retornado silenciosamente ao hall, quem deu o golpe final. Também temos isso, ela disse, erguendo um pendrive. Todos os registros das transações suspeitas dos últimos 20 anos. Ricardo não estava sozinho investigando. Eu também estava procurando respostas. E encontrei muito mais do que esperava nos arquivos antigos do escritório. Vocês não entendem, Maurício tentou argumentar, agora visivelmente nervoso. Tudo que fiz foi para proteger os interesses da empresa. Carlos era um idealista, ia destruir tudo com sua mania de honestidade. E por isso você o tirou do caminho, Ricardo avançou, sendo contido apenas por Helena, que segurou seu braço. Usou minha mãe, manipulou toda a família. Regina sabia. Maurício jogou sua última carta. Ela sabia de tudo e escolheu ficar em silêncio. Para proteger você, Ricardo. Para proteger o império que seu pai construiu. Regina deu um passo à frente e, pela primeira vez em anos, seu rosto mostrava a determinação que fizera dela a matriarca dos Albuquerque. Sim, eu sabia. E carreguei esse peso por 20 anos, Maurício. Deixei você me manipular, me chantagear, porque acreditei que estava protegendo meu filho. Mas agora? Ela se voltou para Ricardo, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Agora percebo que o estava traindo todos os dias ao manter esse segredo. O som de sirenes ao longe fez todos se sobressaltarem. Amanda segurava seu celular. Já fiz minha escolha, ela disse simplesmente. A polícia está a caminho, e dessa vez tenho todas as provas de que precisam.
Maurício olhou ao redor, como um animal acuado. Por um momento, pareceu prestes a tentar fugir, mas Vicente e 2 outros funcionários da casa já bloqueavam as saídas. 20 anos de mentiras e manipulações estavam prestes a desmoronar, e não havia mais para onde correr. Os dias que se seguiram à confissão de Maurício transformaram completamente a dinâmica da mansão Albuquerque. Com ele prestando depoimentos, as autoridades e todas as evidências sendo investigadas, a casa parecia respirar mais leve, como se um peso de 2 décadas tivesse finalmente sido removido de suas paredes. Regina passava longos períodos em seu quarto, emergindo apenas para conversas importantes com Ricardo ou para resolver questões urgentes da empresa. A máscara de perfeição que cultivara por tanto tempo havia se quebrado, revelando uma mulher profundamente arrependida e determinada a consertar seus erros. Numa tarde particularmente significativa, ela pediu para falar com Helena em particular. As 2 mulheres se encontraram no jardim de inverno, onde o perfume das orquídeas suavizava a tensão do momento. Encontrei isso entre as coisas antigas do escritório, Regina disse, estendendo uma caixa de madeira entalhada para Helena. Pertencia à sua avó. Maurício a confiscou anos atrás, quando começou suas chantagens. Com mãos trêmulas, Helena abriu a caixa. Dentro encontrou dezenas de croquis antigos, alguns amarelados pelo tempo, mas ainda mantendo a beleza e a delicadeza dos traços de sua avó. Eram os desenhos originais dos vestidos que ela criara para a alta sociedade santista dos anos 60 e 70. Ela era uma verdadeira artista, Regina comentou, sua voz embargada pela emoção. Não apenas uma costureira, mas uma criadora de sonhos. Como você, Helena. Por que está me mostrando isso agora? Porque chegou a hora de corrigir os erros do passado, Regina respondeu, sentando-se ao lado de Helena. Sua avó não era apenas minha costureira, ela era minha sócia. Tínhamos planos de criar uma casa de alta costura juntas. Os contratos estavam prontos quando sua voz falhou. Quando Maurício apareceu, Helena completou suavemente. Regina assentiu. Ele descobriu sobre os problemas financeiros que meu marido estava enfrentando. Usou isso para se infiltrar na empresa, prometendo soluções mágicas para nossas dívidas. Quando Carlos descobriu a verdade, ela não precisou terminar a frase. E agora? Helena perguntou, folheando delicadamente os croquis de sua avó. Agora, Regina respirou fundo. Quero fazer o que deveria ter feito há 20 anos. O contrato de sociedade que sua avó assinou ainda é válido. 15% das ações da empresa Albuquerque são legalmente suas, Helena. A notícia atingiu Helena como uma onda. Mas isso não é necessário. Não vim atrás de dinheiro ou poder. Eu sei. Regina sorriu tristemente. É exatamente por isso que você merece. Você e Ricardo, vocês me mostraram que há coisas mais importantes que poder e status social. Vocês me lembraram da pessoa que eu costumava ser antes de deixar o medo e a ambição me transformarem. Naquele momento, Ricardo apareceu no jardim. Seus olhos ainda carregavam a dor das revelações recentes, mas havia também uma nova determinação em seu semblante. As investigações estão avançando, ele informou. Amanda está cooperando completamente com as autoridades. Ela guardou muito mais evidências do que imaginávamos. E Beatriz? Helena perguntou, preocupada com o impacto de tudo isso no casamento que se aproximava. Ela decidiu adiar a cerimônia por algumas semanas, Ricardo respondeu, sentando-se ao lado de Helena. Disse que quer um casamento baseado em verdade e amor, não em aparências e segredos. Regina se levantou, deixando o jovem casal a sós. Antes de sair, porém, virou-se uma última vez. Helena, há mais uma coisa que preciso te contar. Sobre o vestido de noiva que sua avó estava fazendo para mim antes de tudo. Antes de eu estragar nossa amizade. Acho que está na hora dele finalmente ser usado. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas ao compreender o significado daquelas palavras. Ricardo segurou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Claro, ele sorriu. Isso é se você aceitar se casar com o filho de uma família
que te causou tanto sofrimento? Helena olhou para os croques de sua avó, para o anel que Ricardo discretamente deslizava em seu dedo, e para o rosto de Regina na porta. 3 gerações de histórias, dores e amores se entrelaçando como os fios de um bordado complexo e delicado. Algumas vezes, ela respondeu, é preciso desmanchar alguns pontos para criar algo ainda mais bonito. No escritório, Amanda terminava de organizar as últimas provas que seriam entregues às autoridades. Entre os documentos, encontrou uma foto antiga. Sua primeira semana de trabalho na empresa ao lado de Carlos Albuquerque. Na imagem, ele sorria com aquela bondade característica que tanto incomodava Maurício. No verso, com sua própria letra, trêmula, ela havia escrito: finalmente justiça será feita. A igreja de Nossa Senhora do Carmo, uma das mais antigas de Santos, estava repleta de flores brancas naquela manhã ensolarada de primavera. O casamento duplo, de Beatriz e seu noivo, e de Helena e Ricardo, transformara-se no evento mais comentado da sociedade santista, não pelos escândalos recentes, mas pela história de amor e redenção que representava. No pequeno cômodo, lateral da igreja, Helena admirava seu reflexo no espelho, enquanto Dona Conceição dava os últimos ajustes no vestido. Não era apenas um vestido de noiva, era uma peça que contava a história de 3 gerações. O modelo original havia sido desenhado por sua avó para Regina, décadas atrás. Agora, pelas mãos de Helena, o vestido ganhara vida, mesclando o desenho clássico com toques contemporâneos que refletiam sua própria personalidade. Sua avó estaria tão orgulhosa, Conceição sussurrou, seus olhos marejados enquanto ajustava o véu. Ela está aqui, Helena respondeu suavemente, tocando o delicado bordado que reproduzia o padrão característico dos trabalhos de sua avó. Em cada ponto, em cada detalhe. Regina Albuquerque bateu suavemente na porta antes de entrar. Nos últimos meses, desde as revelações que mudaram tudo, ela havia se transformado. O peso dos segredos guardados por tanto tempo dera lugar a uma serenidade que há muito não demonstrava. Trouxe algo para você, Regina disse, estendendo uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, um par de brincos de pérolas antigas brilhava suavemente. Eram da sua avó. Ela os deixou comigo no dia em que permiti que Maurício nos separasse. Acho que agora eles devem voltar para a família. As 3 mulheres se abraçaram, lágrimas silenciosas selando uma reconciliação que transcendia gerações. Do lado de fora, os convidados já começavam a tomar seus lugares na igreja. Beatriz, deslumbrante em seu próprio vestido, a última, grande criação de Helena, antes de assumir sua posição como diretora criativa da nova divisão de moda da empresa Albuquerque, espiou pela porta. Está na hora, ela anunciou com um sorriso radiante. No altar, Ricardo aguardava ao lado do noivo de Beatriz. Seus olhos se iluminaram ao ver Helena caminhando pelo corredor central. Nos últimos meses, enquanto trabalhavam juntos para reorganizar a empresa e estabelecer novos padrões de governança, seu amor havia se fortalecido ainda mais. Amanda Tavares, sentada discretamente em um dos bancos laterais, sorria serenamente. Após seu testemunho crucial, ela havia encontrado sua própria forma de recomeçar, assumindo a direção de um projeto social mantido pela empresa, dedicado a ajudar jovens talentos da costura a desenvolverem suas habilidades. O juiz que conduzia o caso de Maurício havia concordado em permitir sua presença no casamento, sob escolta policial, não por qualquer simpatia pelo réu, mas porque seu testemunho final, revelando toda a verdade sobre o desaparecimento de Carlos Albuquerque, merecia esta pequena concessão. Durante a cerimônia, quando chegou o momento dos votos, Helena e Ricardo optaram por palavras simples, mas profundamente significativas. Como um tecido precioso, Helena começou, sua voz clara e emocionada. Nosso amor foi costurado com fios, de verdade e coragem. Cada obstáculo que enfrentamos apenas fortaleceu nossa união. Cada revelação nos aproximou ainda mais. E como uma colcha de retalhos, Ricardo continuou segurando as mãos de sua noiva. Nossa história é feita de diferentes momentos, cores e texturas, mas juntos formamos algo único e indivisível.
Regina, observando a cena ao lado de Conceição, finalmente permitiu-se sorrir verdadeiramente. Em suas mãos, segurava um pequeno caderno, o diário de sua antiga amiga, a avó de Helena, que havia encontrado entre os documentos devolvidos pela polícia. Nele, uma frase sublinhada parecia brilhar: o verdadeiro amor, como a mais fina costura, resiste ao teste do tempo. A recepção que se seguiu, realizada nos jardins da mansão Albuquerque, não era apenas uma celebração dos casamentos, mas um marco de transformação. A antiga casa, por tanto tempo sufocada por segredos e manipulações, respirava agora um ar de renovação. No final da noite, enquanto os últimos convidados se despediam, Helena encontrou sobre sua mesa de trabalho no ateliê, agora transformado em seu estúdio oficial, um envelope. Dentro, uma foto antiga mostrava sua avó e Regina jovens, sorridentes, em frente ao primeiro ateliê. No verso, uma mensagem recente escrita por Regina: o amor verdadeiro tem muitas formas, entre famílias, entre amigos, entre amantes, mas sua essência é sempre a mesma: a capacidade de perdoar, de reconstruir, de seguir em frente. Obrigada por me ensinar isso novamente. Helena sorriu, guardando a foto junto aos croques de sua avó. Lá fora, o sol se punha sobre o Porto de Santos, pintando o céu com tons de rosa e dourado. O mesmo porto que havia testemunhado tantas partidas e chegadas ao longo dos anos, agora presenciava um novo começo. Ricardo a abraçou por trás, contemplando juntos o pôr do sol através da janela do ateliê. No que está pensando? Ele perguntou suavemente. Em como os finais podem ser também começos, ela respondeu, entrelaçando seus dedos nos dele. E em como o amor, quando verdadeiro, tem o poder de costurar novamente corações partidos.